Então, quando a gente pensa em sistema respiratório, a função básica é justamente essa, entregar oxigênio para os tecidos, para o organismo e eliminar o gás carbônico. Mas essas funções estão muito além do que apenas a troca de oxigênio por CO2. Acaba influenciando de maneira muito intensa o equilíbrio ácido-base. Então, é de extrema importância que os pulmões estejam íntegros, que a viabilidade respiratória esteja acontecendo, que a gente não tenha obstrução do sistema respiratório em nenhum nível, nem em parte condutora, nem em parte respiratória propriamente dita. Então, temos que ter muita atenção a esse sistema, porque ele é sensível a diversos fatores e pequenas alterações a nível pulmonar, a nível respiratório, podem impactar em alto grau o funcionamento do nosso organismo. Basta a gente pensar, quem faz regulação ácido-básica? Os sistemas tampão químicos que estão circulantes, a base principalmente aí de bicarbonato, centro respiratório e sistema renal. Então, nós precisamos desses 3 tipos de sistemas para conseguir manter homeostase, para conseguir manter equilíbrio no funcionamento do nosso organismo. Basta a gente pensar que os ácidos fixos vão ser eliminados, né? O hidrogênio vai ser eliminado a nível renal e o CO2 vai ser eliminado como ácido volátil a partir do sistema respiratório. Se existe um acúmulo de CO2, o organismo também acaba eliminando mais hidrogênio, justamente para tentar compensar esse pH. Então, eles vão estar sempre compensando um ao outro. A gente necessita de sistema renal e sistema respiratório funcionando adequadamente para que o nosso sistema se mantenha em pH estável. Então, se tem um acúmulo de CO2, sistema renal ele acaba sendo notificado que o sistema respiratório não está funcionando de maneira adequada e ele, por si só, aumenta a eliminação de hidrogênio, tentando manter esse pH menos ácido. E o mesmo acontece com o contrário, né? Se os rins acabam não funcionando de maneira adequada, tem um acúmulo de hidrogênio em circulação, o pulmão também tende a eliminar mais CO2, hiperventilando, para manter esse pH estável, para manter o equilíbrio. Tá? Então, se houver comprometimento da função respiratória, nós acabamos entrando aqui, esse paciente acaba entrando em uma acidose respiratória, tá? Uma acidose relacionada com o acúmulo de CO2. Ocorre, se houver um comprometimento da respiração respiratória, redução da capacidade pulmonar em eliminar CO2, e isso gera também um acúmulo de hidrogênio. O organismo ele não consegue responder a uma acidose metabólica, então se houver um comprometimento pulmonar e um comprometimento renal, o pH sanguíneo vai ser altamente impactado por acúmulo de CO2 e hidrogênio. A gente não vai conseguir compensar essa acidose metabólica. Acidose metabólica relacionada com o sistema renal, acidose respiratória relacionada com o sistema respiratório, tá? E o aumento de CO2 no sangue, de dióxido de carbono, acaba aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, então aumenta também a pressão intracraniana, tá? E em alguns pacientes isso é de extrema importância. Por exemplo, pacientes com trauma crânioencefálico, pacientes que vão ser submetidos a procedimentos em sistema nervoso central, a coleta de líquor. Nós temos que lembrar de ventilar bem esse paciente, de fazer uma eliminação adequada desse dióxido de carbono, impedindo que ocorra um aumento da pressão intracraniana. Então, é de extrema importância que essa função respiratória não esteja comprometida. Em condições normais, nós temos uma pressão de CO2 circulante em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Se ocorre um aumento, se tem mais CO2 circulante do que essa faixa, nós teremos uma acidificação do líquido extracelular. Do mesmo modo, se houver uma redução de CO2 circulante, menos que 35 milímetros de mercúrio, nós teremos uma alcalinização do líquido extracelular. Então, o pH tende a ficar mais básico, tá? Ou seja, a ventilação ela vai ser inversamente proporcional à concentração de dióxido de carbono na circulação. Tá? Nós vamos entender isso aqui melhor no próximo slide. Então, conforme
nós temos a concentração de CO2 circulante, a ventilação vai ser regulada, ajustada para manter um pH adequado, tá? Essa fórmula ela é muito importante e ela se desloca para os dois lados. Então, o CO2 na circulação ele pode interagir com a água, formar o ácido carbônico, e o ácido carbônico, a partir da anidrase carbônica, acaba gerando hidrogênio e bicarbonato. Por isso que se a gente tem um acúmulo de CO2 na circulação, nós acabamos tendo também um aumento de hidrogênio circulante, certo? E aí o sistema renal consegue eliminar esse hidrogênio para manter um pH estável. Do mesmo modo que quando ocorre um aumento de hidrogênio em circulação por uma falha renal, por exemplo, nós temos aqui um aumento da formação de CO2 com eliminação pelo sistema respiratório. Então, o sistema renal e sistema respiratório, eles se auxiliam nesse sistema tampão, nessa regulação ácido-básica do nosso organismo.